Dói-me a cabeça. Algo já deves ter dito a alguém ou alguém se queixou a ti. Ao longo da tua vida já tiveste ou vais ter dores de cabeça que podem arruinar o teu dia. Hoje na descoberta do corpo humano vamos perceber o que causa as dores de cabeça e quais os vários tipos de dores de cabeça. Se és novo aqui no canal, o meu nome é Alexandre e seja muito bem-vindo à descoberta do corpo humano. Mas afinal, de onde vêm as dores de cabeça e o que é que causam estas dores? Uma questão que vamos responder agora mesmo. Basicamente, para existir dor, tem de existir a estimulação de receptores nociceptivos, que são receptores que os nossos tecidos têm, que quando são ativados, vão enviar essa informação, passando pela medula espinhal e chegando ao nosso cérebro. E lá no cérebro, numa região chamada giro pós-central, ou córtex somatosensorial, eu sei que estes nomes são esquisitos, mas não se assustem, tem aqui na imagem para ver onde é. Basicamente aí a dor vai se tornar consciente e o nosso cérebro vai perceber, ok, estou a sentir dor. Muitas vezes a dor parece que vem do cérebro, já que se localiza na cabeça e parece vir de uma zona profunda. Mas a verdade é que o nosso cérebro não sente dor. Se te conseguissem picar no cérebro sem passar pelas estruturas todas do teu crânio, não irias sentir nadinha. Porquê? Porque o nosso cérebro não tem receptores nociceptivos. E se não acreditas, vê só esta cirurgia onde o paciente está acordado a tocar um instrumento e o cirurgião está a mexer no seu cérebro e este não está a sentir nadinha. A anestesia é apenas para as regiões que ficam à volta do nosso cérebro, já que o cérebro não sente qualquer dor. Apesar do cérebro não doer, existem estruturas dentro do crânio que podem causar as dores de cabeça, como por exemplo as paredes dos vasos sanguíneos que irrigam o cérebro, as meninges, que são membranas que envolvem o nosso cérebro, conferindo-lhe proteção, e até nervos cranianos, muito comumente o nervo trigêmeo que dá a sensibilidade à nossa face. Por outro lado, também existem estruturas fora do crânio que podem gerar dores de cabeça, como por exemplo a articulação temporomandibular, tensão nos músculos do pescoço, alterações mecânicas da coluna cervical, mas também, por exemplo, congestão dos seios perinasais ou dores que podem provenir mesmo dos globos oculares que formam o nosso olho. E ainda dos dentes. Em linguagem científica, dor de cabeça denomina-se de cefaleia. A próxima vez que fores ao teu médico ou ouvires alguém falar cefaleia, já sabes que se refere a uma dor de cabeça. Agora vamos ver como é que as dores de cabeça se classificam. A classificação das dores de cabeça pode ser em dores de cabeça primárias e dores de cabeça secundárias. As dores de cabeça primárias não resultam de nenhuma patologia ou alteração conhecida, enquanto as dores de cabeça secundárias podem estar associadas a patologias ou condições clínicas que se conhecem, como por exemplo hipertensão arterial, meningites, inflamações intracranianas, tudo isso que pode gerar a dor de cabeça. Mas como as mais comuns são as dores de cabeça primárias, é delas que vamos falar em especial neste vídeo. As dores de cabeça ou cefaleias primárias podem dividir-se em principais três tipos: cefaleia tensional, enxaqueca ou cefaleia em salvas, apesar de existirem outros, como a cefaleia autonómica do trigêmeo, as cefaleias induzidas por estímulos, mas neste vídeo vamos falar apenas das mais importantes e também daquelas que são mais comuns, ou até a cefaleia em salvas, que é um bocadinho rara, mas acho que é super interessante de falarmos. Cefaleia tensional. Este é o tipo de dor de cabeça mais comum de todas, podendo afetar cerca de 80% da população e provavelmente todos nós vamos ter alguma vez este tipo de cefaleia. Infelizmente eu sofro dele mais vezes do que gostaria. E basicamente esta cefaleia caracteriza-se por uma tensão aqui na região da testa e a pessoa costuma parecer que lhe estão a apertar a cabeça. E ela pode ser às vezes frequente ou mais esporádica. E muitas vezes ela está associada à tensão muscular. Eu, como fisioterapeuta, muitas vezes chegam à clínica onde trabalho doentes que de facto relatam este tipo de cefaleia e têm os músculos do pescoço, especialmente o trapézio, muito tensos. E então a cefaleia tensional caracteriza-se por uma rigidez aqui da musculatura à volta do pescoço, à volta do crânio, e ela está também associada ao stress. E de facto as pessoas que eu trato que costumam ter esta tensão muscular são bastante estressadas, segundo o que elas falam.
Apesar de poder existir de facto uma componente genética que ajude ao aparecimento deste tipo de dor de cabeça, os fatores ambientais são muito mais importantes. Geralmente pessoas estressadas que têm trabalhos onde estão muito tempo numa posição ou a fazer movimentos repetitivos que começam a acumular tensão nos músculos à volta da cabeça e do pescoço estão mais propensas a este tipo de dor de cabeça. Um dos fatores de alívio para estas pessoas é geralmente fisioterapia, onde existe a possibilidade de relaxar esta musculatura, também terapia cognitivo-comportamental para que a pessoa ajude a relaxar, no caso das pessoas mais estressadas, mas também fármacos, caso a dor seja mais intensa e com terapias mais conservadoras não consiga atenuar a intensidade da dor de cabeça. Enxaqueca. Este tipo de dor de cabeça é extraordinariamente diverso e vasto, já que se categorizam cerca de 14 tipos de enxaqueca e existem mais de 200 formas de apresentação de enxaqueca. Ou seja, é de facto um tipo de dor de cabeça muito variável de pessoa para pessoa, mas geralmente é uma dor pulsátil que afeta principalmente um lado da cabeça e tem de intensidade moderada a severa. O mundo das enxaquecas é de facto estranho e existe algo que pode ocorrer antes de existir de facto a enxaqueca, que é uma aura, que é uma série de sintomas que ocorrem antes da enxaqueca de facto acontecer, que podem causar alterações visuais, mas também sensitivas, até da linguagem e ainda motoras. Ou seja, antes da dor de cabeça ocorrer, a pessoa começa a experienciar algo muito estranho e geralmente as enxaquecas são bastante comuns ao fim de semana. Antes da aura, pode existir algo ainda chamado de pródromo, em que horas ou dias antes de facto da enxaqueca aparecer, a pessoa também começa a ter algumas manifestações estranhas, como depressão, desejos por alimentos como por exemplo o chocolate, que está muito relacionado. A pessoa acha que foi o chocolate que de facto desencadeou a enxaqueca, mas provavelmente já foi o pródromo que aumentou este desejo pelo chocolate. A pessoa pode começar a sentir rigidez na musculatura do pescoço ou até euforia. Existem de facto uma grande panóplia de manifestações antes da enxaqueca acontecer. Ou seja, o pródromo vem antes, depois vem a aura e depois ocorre então a enxaqueca com aquela dor pulsátil unilateral com uma intensidade moderada a severa. E depois disto tudo pode ocorrer ainda o pós-dromo, que é a parte que ocorre depois da enxaqueca, onde muitas vezes a pessoa pode ter uma fadiga acima do normal e sentir-se esgotada. Cefaleia em salvas. Este é um tipo de dor de cabeça que não é muito comum, é geralmente infrequente e raro, mas eu trouxe porque é um dos tipos de dor de cabeça mais intensos que existe, onde geralmente a pessoa sente uma grande pressão no globo ocular, aqui na região do olho. Muitas vezes o olho começa a deitar lágrimas, fica vermelho e a pessoa sente uma dor muito severa ao nível do olho. E muitas vezes existem relatos de pessoas que só querem bater com a cabeça numa parede ou contra algo rijo para tentar aliviar a sintomatologia da dor que é tão intensa no olho. E geralmente elas não conseguem parar quietas, precisam de andar de um lado para o outro e costumam pôr a mão a pressionar o olho a ver se de facto conseguem aliviar a dor que é tão intensa. E este tipo de dores de cabeça não se sabe bem porque é que aparece, mas existe alguma noção que talvez poderá estar relacionado com o nosso ritmo circadiano, que é basicamente regulado pelo nosso relógio biológico, que é um núcleo que fica no hipotálamo, que é aquele que vai controlar quando é que nós temos de estar despertos, que geralmente é durante o dia, e quando é que nós temos de ir dormir, que geralmente é à noite. E porquê é que se pensa que o ritmo circadiano pode ter a ver com isto? Porque geralmente as dores de cabeça em salvas costumam aparecer ou de manhã ou à noite e sempre por volta da mesma hora, alinhado com o nosso ritmo circadiano. Outros tipos de cefaleias primárias. Neste vídeo é impossível falarmos de todos os tipos de cefaleias primárias que existem, mas eu decidi falar da cefaleia tensional, da enxaqueca e da cefaleia em salvas porque achei as mais interessantes e a enxaqueca e a cefaleia tensional são as mais comuns e a tensional provavelmente é aquela que tu deves estar a sentir ou a enxaqueca. Mas podem existir dores de cabeça primárias associadas aos nervos cranianos. O mais comum é a cefaleia autonómica do nervo trigêmeo, que é o nervo que dá sensibilidade à nossa face
e quando ele causa dor, é uma dor de facto na nossa face muito intensa. Ele tem 3 ramos, um principalmente para o olho, outro para a parte do maxilar e outro para a mandíbula. Portanto, depende se vão ser os 3, os 2 ou apenas um ramo, a dor vai ser diferente, não é? Da região facial. E também existem outras cefaleias que são induzidas por estímulos, por exemplo, pelo frio, que é muito comum chamada a cefaleia do gelado, onde a pessoa come algo gelado e isso desencadeia uma dor de cabeça. Não sabem porque é que estas coisas acontecem, porque as dores de cabeça é de facto um tema muito ainda para estudar e que a comunidade científica ainda tem muito para desvendar. E por fim, já sabemos quais são as 2 principais dores de cabeça que afetam a maioria das pessoas no mundo. A cefaleia tensional, que é aquela que poderás estar a experienciar. Olha para o teu trapézio e para os teus músculos do pescoço. Se eles estiverem tensos e a tua dor de cabeça for aqui ao nível da testa, poderás estar a experienciá-la. Ou então a enxaqueca, que apesar de não ser tão comum, também afeta bastantes pessoas. E se for uma dor pulsátil, unilateral, que de facto afeta, não toleras bem a luz ou o som, ou tens náuseas, pode ser o teu caso. Se gostaste deste vídeo, deixa o like. Se ainda não és inscrito aqui no canal, subscreve. E não te esqueças, o cérebro não dói. E se aprendeste isso de novo, subscreve mesmo no canal, porque isso motiva-me a produzir novos vídeos de divulgação científica. Vemo-nos na próxima descoberta do corpo humano e até à próxima!